Além de Supremo Tribunal Federal, né, minha gente, que a gente fale muito, tem o STJ. 2 indicações devem ser feitas por Lula, mas vai ficar para o segundo semestre, é isso, Uribe? Justamente, apuração minha com a Basília Rodrigues. Deve ficar para o segundo semestre, porque são indicações que precisam passar por uma lista tríplice, cada uma delas. Mas nesse caso, teremos uma novidade, que é uma lista quádrupla, 4 nomes para 2 vagas ao Superior Tribunal de Justiça. Nós tivemos Jorge Mussi, que era ministro da Corte, antecipou a sua aposentadoria, e tivemos, infelizmente, a morte no início deste ano de Paulo Sanseverino, que acabou morrendo de câncer. Então aí sobraram 2 vagas para que Luiz Inácio Lula da Silva os indique. Será feita uma lista quádrupla, viu, Elisa? Porque muitas vezes você faz uma lista tríplice para um e para outro, e aí numa lista tríplice você acaba colocando nomes muito bons que poderiam ser escolhidos para outra vaga e acaba queimando uma ou outra. Então a expectativa é de que essa lista seja elaborada após apenas o recesso de julho, lá para agosto, e aí você tem a lista votada pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça, enviada a Luiz Inácio Lula da Silva, e aí ele vai escolher 2 dos nomes. Antes de passar para Brasília, 2 observações. Ainda há uma outra vaga, que é de Félix Fischer, que se aposentou no ano passado, mas essa vaga é destinada à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eles precisam indicar alguns nomes para serem escolhidos pelo Superior Tribunal de Justiça para aí passar para Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, quando a gente fala dessa lista quádrupla, lá para o período de agosto e setembro, acaba combinando com o mesmo período de saída do fim do mandato de Augusto Aras, Procurador-Geral da República, também em setembro. Então é possível que Luiz Inácio Lula da Silva tenha de uma só vez 3 vagas para serem indicadas e destinadas ao Senado Federal. É por isso que há, sim, uma defesa de que ele faça uma espécie de pacotão jurídico. Ou seja, faça indicações para todos os lados nessas 3 vagas, diferentes grupos políticos que têm interesse nelas, e aí vincule a aprovação de uma a outra, aí para um esforço concentrado do Senado Federal. Mais uma atitude bem importante que diz respeito, né, Basília Rodrigues, à presidência da República, a Luiz Inácio Lula da Silva. E essa conexão com o judiciário, né? O presidente da República, quando é eleito, ele tem a prerrogativa também de indicar vários nomes para o judiciário. Lula está pegando ali no Supremo Tribunal Federal 2 posições, né? Ele tem este ano para indicar 2 ministros para o STF, e ainda no STJ você tem aí de uma vez só 3 vagas, né? Levando em consideração o tempo mesmo, pela idade de aposentadoria e por situações, né? Uma fatalidade aí, questões que aconteceram como um contratempo, não estavam previstas pela morte de um ministro. Esse combo jurídico em relação ao Superior Tribunal de Justiça e a indicação da Procuradoria-Geral da República vai ficar para o segundo semestre. Tem entre estes indicados, no caso do STJ, 2 vagas de ministros que virão dos tribunais estaduais, então muita atenção para o que acontece nas justiças estaduais, os nomes que estão despontando nos estados e que podem ser colocados agora como novos ministros do Superior Tribunal de Justiça, para 2 vagas. E a terceira vaga vai mesmo para um indicado da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Uma vaga que é de advogado. Até lá, o presidente, há uma avaliação no meio jurídico, já deve ter confirmado a indicação para a primeira vaga que vai ser aberta no Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente fala nesse combo político, né, combo jurídico, o STF ainda agora, no primeiro semestre, deve receber o seu indicado, e tudo leva a crer que é Cristiano Zanin, e STJ, PGR ficariam para o segundo semestre deste ano. Decisões importantíssimas, hein, por parte de Luiz Inácio Lula da Silva. Basília, muito obrigada.